Ainda sobre o ritual, o que eu queria falar é que é importante que o autor, sobretudo se ele está começando, que ele entenda que tudo, quando você escreve, desde o momento que você tem a sua ideia até o momento que você coloca o ponto final, na versão final, tudo aquilo é uma experiência. E como toda experiência, você tem que encontrar a sua cadência. Então, por exemplo, o ritual que eu tinha para desenvolver a história, isso foi em 2000, começou em 2014. Não, sim, em 2013 eu comecei a escrever o Cidade das Mandalas, mas aí os textos iniciais e tal, e aí eu percebi que ia virar um livro, e aí em 2014 eu comecei a desenvolver, e eu desenvolvi esse livro até meados de 2018, 2017. Então, nesse momento que você, como autor, você entende que você está na fase de desenvolvimento da sua ideia, uma coisa é fato, que comigo, pelo menos, o ritual que eu tinha de desenvolvimento era de manhã, das 6 até as 8, mais ou menos, ou das 7 até as 8, eu sentava e eu desenvolvia. Então, essa sacada eu tive um dia na França durante uma viagem profissional que eu estava tendo, que não tinha nada a ver com o meu livro. Eu entrei numa loja, eu comprei um caderno que me chamou a atenção, que me deu prazer, e nesse momento que eu comprei esse caderno, eu falei, esse caderno eu vou usar para desenvolver a minha história. Porque eu tô de saco cheio de sentar para escrever sem saber o que eu ia escrever, sem chegar a lugar nenhum e terminar o meu dia sem ter terminado o meu dia, sem ter concluído aquilo que eu tinha pensado para o meu dia. Então eu peguei esse caderno e sem me colocar pressão nenhuma, e aí eu lembrei da Coco Chanel, que é a fundadora da marca Chanel, e eu lembrei dela quando ela criou o primeiro chapéu dela, porque a Coco Chanel ela começou a criar artigos de moda. Os primeiros artigos de moda dela era um chapéu. Ela, dando uma entrevista, ela falou, eu não me coloco pressão nenhuma para criar o meu chapéu. A Victoria Beckham também, que tem uma empresa de moda, onde ela cria, ela é estilista, e ela fala que quando ela está criando uma peça, ela fica assim, ela se coloca longe de todo o estresse, ela não se coloca pressão nenhuma quando ela vai criar, e isso é fundamental. Olha, anota o que eu tô falando, porque isso é importante. Isso veio dessa experiência minha, de 11 anos já. Fico falando de 10 anos porque eu tô acostumada, mas já são 11 anos que eu tenho experiência com escrita. Quando você senta para criar o seu livro, a sua história, não coloque pressão alguma sobre aquilo que você está criando. Conforme a sua experiência vai se construindo, você vai notar que os maiores momentos aquele que você teve aquela ideia, que você teve aquele flash, aquela coisa que você fala, nossa, isso tem que virar alguma coisa, são os momentos em que você está mais descontraído. Por isso, não se coloque pressão alguma. Conforme você vai estabelecendo aquele lugar seguro para a sua criação, o ritual ele vai se instalando, ele vai se colocando no seu lugar, ele vai começando a se criar. E nesse momento que o seu ritual ele começa a se criar, é importante você saber que nenhum ritual é rígido, que o ritual ele pode mudar a todo momento. Por exemplo, quando eu comecei a criar o Cidade das Mandalas, a desenvolver o Cidade das Mandalas, quando eu entendi que ele seria um livro e não apenas aqueles textos soltos, eu entendi que eu queria fazer alguma coisa com aqueles textos que eu considerava assim, bons textos, ao meu ver, e de fato, quando eu coloco aqueles textos no meu livro, todos os leitores me falam, esses textos mudaram a minha vida. Quando eu entendi que esses textos deveriam ser usados para alguma coisa, foi aí que eu comecei a desenvolver o primeiro ritual o primeiro ritual era, eu ia todos os dias depois da faculdade, eu ia no Starbucks. E eu me consagrava ao meu livro. Todos os dias. Depois, eu adaptei esse ritual. Depois, quando eu comecei a mudar, foi uma época que eu me lancei na atividade de escrita e que
não começou a render dinheiro para mim, porque eu ainda estava muito crua, eu não estava sabendo direito onde é que eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Então, assim, eu ia me consagrar à escrita. E aí, o que acontecia é que eu sentava às 8h30 na frente do computador e eu escrevia até meio-dia. Mas, pela falta de planejamento, eu não cheguei a lugar nenhum. Eu escrevi 1000 páginas desse livro sem chegar a lugar nenhum. E os textos que eu aproveitei para esse livro que estão no Cidade das Mandalas atualmente não são textos que eu escrevi nesse momento. Esse momento ele serviu para delimitar o universo da criação, delimitar os personagens, criar personagens, mas ele não serviu justamente porque não tinha esse propósito, não tinha a intenção, não tinha a organização. E por isso que eu falo, foi 1 ano da minha vida que eu só escrevi, eu não ganhei dinheiro e não serviu para muita coisa além do amadurecimento que eu tive nesse ano, isso sim. Mas em termos de produção literária, ele não serviu para muita coisa esse ano. No ano seguinte, eu adaptei o meu ritual, né? Uma vez mais a gente se adapta, eu adaptei o meu ritual primeiro ao ônibus. Eu pegava o ônibus às 7 para começar às 8, então eu pegava durante esse tempo, né? O rito do ônibus durava 40 minutos. Dentro do ônibus eu escrevia. E aí depois eu descobri um café do lado do meu trabalho. E aí que eu comecei a fazer, chegava no café às 6, porque aquele café estava aberto às 6, e eu escrevia até às 8, o tempo de eu entrar no trabalho. Então você está vendo, o meu ritual ele evoluiu em função das minhas necessidades. Hoje em dia eu estou num lugar da minha vida onde eu posso ter o luxo de sentar quando eu vou sentar-me para trabalhar, porque esse é o meu trabalho, o meu hobby é o meu trabalho, é o tempo que eu tenho para mim. E é o tempo que mais importa para mim, é quando eu estou criando aquilo que significa para mim, aquilo que fala comigo. Hoje em dia eu tenho esse luxo, mas não foi sempre que eu tive. E eu entendo que para muitos autores não é o caso. E o fato de você estar aqui hoje, assistindo esse curso, seguindo essa mentoria, o fato de você estar aqui hoje, seguindo essa mentoria, assistindo esse curso, é porque você tem o desejo, sim, de viver da sua escrita e você tá certo. Você tá certo ou certa. Você merece viver da sua escrita e a gente vai conseguir chegar